Meus amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor Jesus e a todos os ouvintes da Palavra de Deus, quero trazer uma mensagem nesse domingo de Páscoa, lendo o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 9, diz o seguinte: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lenços, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os lençóis no chão. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam as Escrituras, que diz que é necessário que ressuscitasse dos mortos. Papai do céu, obrigado pela tua palavra lida, em nome de Jesus, fala conosco. Amados irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor, nós vemos aqui Evangelho de João, capítulo 20, e no primeiro dia da semana em que Maria Madalena vai ao sepulcro, no domingo, e encontra o sepulcro vazio, e ela volta correndo para avisar os discípulos, Pedro e João, que os acompanham. Eu quero trazer, nesse domingo de Páscoa, o tema é a importância da ressurreição. Hoje, domingo de Páscoa, que marca o domingo da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Páscoa, o fato marcante da Páscoa é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. E por isso estamos alegres, porque podemos celebrar o perdão de nossos pecados, porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo de Páscoa, para poupar as nossas vidas, para nos livrar do poder do pecado e o poder da morte. Ele, o Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós, pecadores. O cristianismo, ele fundamenta-se na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, como projeto de Deus, plano de Deus para a consumação da obra na vida do ser humano. Numa época tão evoluída da ciência, quando se fala em ressurreição, as pessoas, é difícil de acreditar do ponto de vista racional. Mas para nós, os servos do Senhor, que costumeiramente ou todos os dias nós manuseamos a palavra de Deus, e para todos aqueles do Antigo Testamento era um fato comum, porque a Bíblia, a palavra de Deus, a sacrossanta e inerrante palavra de Deus, ela narra a ressurreição de pessoas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eliseu, ressuscitando ali o filho da sunamita, Elias, o filho da viúva de Sarepta, Jesus ressuscitando Lázaro de Betânia, Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Então, amado, isso é marcante.
para nossas vidas que lemos e acreditamos na palavra de Deus. Amados, esse fato da ressurreição era e é um fator importantíssimo para nossas vidas. Amados, nós vemos que a igreja do primeiro século, ela pregava com fervor a palavra de Deus e pregava com fervor a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque esse fato era notório na época e tinha muitos ainda testemunhos oculares que estavam vivos. E isso, a cada dia, o Senhor acrescentava aqueles que havia de acrescentar à igreja dele. A importância da ressurreição é que marca a humanidade. Jesus está vivo, está à destra de Deus e intercede por nós. Deus, ele tem um plano para nossas vidas. Deus, ele planejou para nós uma eternidade. Infelizmente, nós sabemos que o pecado entrou na vida do ser humano. Os nossos pais, Adão e Eva, pecaram lá no Éden, mas Deus nunca desistiu da raça humana. O desejo de Deus é que as pessoas venham ser livres do pecado. O desejo de Deus é que a pessoa viva eternamente na presença dele. Por isso, Deus elaborou um plano antes de criar todas as coisas. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. É Jesus, o Cristo eterno. Então, ele veio a este mundo para anunciar o evangelho da salvação, anunciar o reino de Deus, anunciar que todo homem deve se arrepender e crer no evangelho. Quem crer nele não será condenado. Quem nem crer, condenado está. Jesus veio a esse mundo para livrar as pessoas, para poupar-nos da morte, da condenação eterna e da ira de Deus, porque Deus ama o quê? O pecador, mas odeia o pecado. Nós vimos que a necessidade do ser humano ela não se resume apenas no plano físico, mas também no plano espiritual, principalmente a espiritual. Nós vimos aqui Maria Madalena, uma discípula do Senhor Jesus, mas essa mulher era atormentada de demônios. Ela tinha 7 demônios. E quando Jesus expulsou aqueles demônios, ela se tornou uma mulher livre para quê? Para servir, por isso ela o amava, por isso ela foi ao túmulo para que ver o Senhor Jesus, embora tenha encontrado o túmulo vazio, porque Jesus já tinha ressuscitado. A palavra do Senhor nos chama a atenção em Evangelho 8,32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amado, é por isso que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Jesus veio a este mundo para libertar o homem das trevas, e da morte e da escravidão eterna. Amados, nós vimos que a Páscoa, a primeira Páscoa foi celebrada lá no Egito. O homem estava ali escravo de Faraó, o povo hebreu, estava ali 430 anos, e Deus levantou um libertador chamado Moisés para libertar aquele povo da escravidão. Era uma escravidão física, e hoje nós temos escravidão espiritual. É lógico que Moisés, ali, aquela Páscoa, é a primeira Páscoa. E Jesus aqui, ele ressuscita na Páscoa para libertar o homem do poder do pecado, do poder das trevas, do poder da segunda morte. Por isso é importante, então, compreendemos o plano de Deus para a nossa vida. E Jesus, ele veio e ensinou, ele curou enfermos, leprosos, ressuscitou mortos, mas Jesus, ele mesmo falava dos sinais com relação à sua ressurreição. Certa vez, o Evangelho vai relatar isso, o Evangelho de Lucas, vai relatar que Jesus
o povo contemplava aquele templo, o templo de Herodes, que levou 46 anos para ser construído. E Jesus falou que ele derribaria aquele templo e em 3 dias ele reconstruía. E as pessoas não entendiam, porque era 46 anos, mas estava falando da sua própria morte e da sua própria ressurreição, que no 3º dia ele ressuscitaria. Amados irmãos e irmãs, ele também falou dos sinais de Jonas, assim como Jonas permaneceu dentro daquele grande peixe por 3 dias, assim também o Filho do Homem, ele se identificando com a humanidade, então ele permaneceria também 3 dias e 3 noites no coração da terra. E assim ele foi explicando, foi falando, falou também assim como Moisés levantou a serpente no deserto, aquela Neustã, chamada que é uma serpente de metal, em que as serpentes acabavam mordendo e matando os hebreus, e Moisés ora a Deus, e Deus manda ele fazer aquela serpente, colocar na haste, e assim como o povo olhava para aquela serpente, ao ser afligido, eles eram curados. Assim importaria também que o Filho do Homem fosse levantado. Como Moisés levantava a serpente, então ele provia a cura. Jesus também levantaria dentre os mortos para curar a humanidade pecadora. Amados, muitas pessoas, elas questionam sobre a ressurreição. Vamos falar algumas das provas da ressurreição. A mensagem do túmulo vazio em Jerusalém ecoou no mundo uma voz no mundo inteiro. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é inconteste. O túmulo de José de Arimateia está vazio. Jesus ressuscitou. Que nós vemos no Evangelho de João aqui, capítulo 20. A pedra foi tirada. Foi tirada e que Jesus ressuscitou. Os panos mortuários. Nós vimos aqui que Jesus foi enrolado naquele lençol, o lençol estava ali, e aquele lenço que estava sobre a sua cabeça, ele enrolou aquele lenço e deixou um local à parte. Nós sabemos que isso é um sinal profético, que também Jesus, a pessoa que enrolava o lenço após uma refeição, dizia que ele não tinha terminado, queria voltar para concluir o projeto, o plano dele para a humanidade. O testemunho dos soldados romanos. Nós sabemos que os soldados romanos, eles vigiavam o túmulo do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha falado que ele ressuscitaria no 3º dia. E os príncipes sacerdotes pediram a Pilatos para que guardasse aquele túmulo, com medo dos discípulos pudessem roubar o corpo do Senhor Jesus e falar que ele tinha ressuscitado. A verdade é que Deus mandou um grande terremoto. Aquela pedra se abriu e Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. E os soldados viram tudo aquilo ali. E os soldados, eles sabiam se acontecesse alguma coisa com a guarda, eles seriam mortos. Mas ali os príncipes sacerdotes deram a eles uma grande quantia em dinheiro para que eles falassem a grande mentira que permanece até hoje, que os discípulos do Senhor Jesus tinham roubado o seu corpo. E intercederam junto a Pilatos para que nenhum dano acontecesse à vida daqueles soldados romanos. Amados, mas nada prevalece contra a verdade, senão a verdade. Amados, nós sabemos que várias pessoas na Bíblia, os cristãos dos primeiros séculos, eles foram julgados nas arenas, como espetáculo, pessoas incrédulas. Eles eram açoitados, eles eram mortos, mas não negavam a fé no Senhor Jesus.
Nós vimos o caso de Estevão, um diácono, pregador da palavra de Deus, confrontando ali os líderes religiosos da época. Ele vê Jesus em pé, à destra de Deus o Pai, e sendo apedrejado. E ele entregou ali a vida. Por quê? Porque ele cria no Deus vivo, um Deus ressurreto. Nós vimos exemplo dos apóstolos. Por que não falar do apóstolo Pedro, que ele serviu ao Senhor, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não achava digno como mestre ser crucificado naquela posição. E por que não falar que anos mais tarde, do apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja de Deus, um perseguidor dos cristãos, ele tinha carta para ir a Damasco, para prender e até matar os discípulos de Jesus Cristo, essa seita que ele chamava do Nazareno, mas no caminho de Damasco, ali ao meio-dia, uma luz forte, muito forte, e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta, que era o nome judeu: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Paulo, ele caiu do cavalo, ele ficou cego, ele se converteu ao Senhor, foi curado e tornou-se um pregador da palavra de Deus. Ele passou por várias sucessões de coisas na vida dele, apedrejado, açoitado, mas ele perseverou até o fim, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Por que, amado? Porque ele teve uma experiência com Cristo, o Cristo ressurreto. Amado, o testemunho de um evangelista, um médico chamado Dr. Lucas. Ele era médico, ele era um gentio, ou seja, não era judeu. Ele era um historiador, se converteu ao Senhor Jesus. E esse Dr. Lucas, ele escreve, além do evangelho que levou o seu nome, escreve o livro de Atos dos Apóstolos, que relata a história da igreja primitiva. Em Atos 1, capítulo 1, do versículo 1 a 3, lerei para os amados, ele fala assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, amado, Lucas, o médico, o doutor, falando, pesquisando a respeito da vida do Senhor, ele fala de Jesus como ressurreto dentre os mortos e que com provas infalíveis, que era testemunho, ele ficou 40 dias aqui ensinando o evangelho do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé e a nossa pregação é vã. E ele mesmo, em 1 Coríntios capítulo 15, vai falar que Jesus ascendeu aos céus, ali no Monte dos Oliveiras, perante 500 testemunhas que eram servos do Senhor, e acompanhando Jesus ascender aos céus, com aquela promessa que também, da maneira que ele ascendeu aos céus, ele viria para pisar nessa terra. Isso aí é importante, é um fato marcante. As provas infalíveis da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. A Páscoa fala desse livramento, de poupar, de passar por cima, não permitir que o homem permaneça
como escravo do pecado. Não permitir que a segunda morte, que o homem venha morrer eternamente, mas que possa viver. A Páscoa é o símbolo da esperança. Amados, vamos falar um pouco da importância da ressurreição. Sobre o domingo da Páscoa, a importância da ressurreição. Nós sabemos que o mundo, ele é mestre em inverter as coisas no tocante ao plano espiritual. Ele é mestre em querer deturpar a palavra de Deus. Nós sabemos que o coelhinho da Páscoa, ele nunca foi símbolo da Páscoa, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. E por isso é importante nós entendermos a importância da ressurreição. Jesus é ele ressuscita no domingo de Páscoa. É o fato. Ele vem para mudar a história da humanidade. A primeira importância que eu vejo é que com relação à justificação. A importância de Jesus ressuscitar dentre os mortos, a primeira importância é nós somos justificados. Talvez você nunca veio falar esse termo, você não conhece a palavra de Deus. Justificar é declarar sem culpa e sem pecado. Mas o homem não pode justificar a si próprio. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quando nós nos convertemos a Ele, nós que nascemos de pecado, os nossos pecados são perdoados e lançados no mar do esquecimento. Nós somos justificados. Ou seja, qualquer pecado cometido no tempo de ignorância, Deus não leva em consideração. Por isso, a palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: nenhuma condenação há agora para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Fomos justificados. E é isso que Deus quer. É o plano de Deus para alcançar a humanidade. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz: na verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Crer em Jesus Cristo enviado por Deus. Crer que Ele é o único Senhor e Salvador. E crer que Ele pode perdoar os nossos pecados. A justificação, amado, é a prova que Deus, o Pai, recebeu o sacrifício de Jesus Cristo. Ele que não precisa outro sacrifício. Não precisa fazer sacrifício nenhum. O sacrifício agora, se é que é sacrifício, é crer em Jesus Cristo como seu Salvador, para você ter os seus pecados perdoados e você viver uma vida em comunhão com Deus. Porque o Pai, o Deus o Pai, assim o ressuscitou dentre os mortos. Ele se fez pecado por nós. Amado, a segunda importância da ressurreição é que a morte foi vencida e Satanás ele foi derrotado. Na Epístola aos Hebreus, nós vamos ver isso aí claramente, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, claramente anunciando este fato. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha só, amado, o homem sempre teve medo da morte. A morte entrou pelo pecado. E o domínio
da morte estava no domínio de Satanás. Ele é o império da morte. Quando Jesus ele vem, entrega a vida por nós pecadores, que Jesus não morreu na cruz. Ele entregou a vida por nós. João 10:17 diz: eu dou a minha vida. Tem poder para dar e tornar a tomá-la. Esse poder recebi do meu Pai. Jesus entregou a vida por nós, amado. Como ovelha, ele foi ao matadouro, entregando a vida por nós, pecadores. Então, ele participou das mesmas coisas que o humano, carne e sangue, ou seja, se fez carne, se fez humano, para que, pelo seu sacrifício, a oferta vicária, ou seja, uma oferta em substituição a mim e você, que somos pecadores, que deveriam morrer naquela cruz, mas ele morre em nosso lugar, para nos dar vida e vida em mudança. Para quê? Para vencer a morte, para aniquilar o que? A Satanás, derrotar Satanás. Ele cravou na cruz as células que eram contrárias a nós. A lei exigia a morte do pecador. Jesus veio na lei, nasceu na lei, cumpriu a lei para remir aquele que está debaixo da maldição da lei. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, então essa é a importância. Então, que a morte foi derrotada e Satanás foi derrotado. O apóstolo Paulo, quando ele fala assim, é necessário que o mortal se revista da imortalidade e o corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso acontecer, tragada foi a morte na sua vitória. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, amado, é necessário isso. Quando o ser humano recebe a Jesus Cristo, ele começa a viver como nova criatura. Ele começa a mortificar a tua carne, ele começa a viver em espírito, ele começa a viver numa dimensão sobrenatural, uma dimensão espiritual. E a morte não tem poder sobre as nossas vidas. O inferno não tem poder sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós somos comprados, lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo. Então, o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, a causa da morte é o pecado. Mas que morte é essa? A morte espiritual. Nós sabemos, amado, que o homem ele tem medo da morte. Não é verdade? O homem tem medo da morte. Nós vemos aí essa peste, esse vírus corona, são as pessoas que estão com medo de morrer. O medo faz parte de uma válvula de segurança. Mas a verdade é, se Jesus não vier no tempo de nossas vidas, nós iremos morrer. Aliás, o ser humano ele já nasce sabendo que ele vai morrer. Mas Jesus Cristo, ele nos cela para viver. Amados, mas se nós morrermos como cristãos, nós estaremos no braço do Pai. Nós estaremos vivos por Ele por toda a eternidade. Não precisamos temer a morte, não precisamos temer o inferno. Isso é importante, amado, porque as pessoas, hoje, as pessoas têm medo da morte. Mas o que você tem feito para que você possa vencer esse medo da morte? Para que sobre a sua vida não venha uma prisão eterna, uma prisão por toda a eternidade. Nós vivemos um isolamento por causa do vírus, uma quarentena. Agora imagine, amado, nós tivemos nossa liberdade restrita por causa de um vírus. Imagine agora nós condenados para aqueles que não aceitam de Cristo Jesus como Senhor Salvador. E imagine a pessoa condenada por toda a eternidade, amado. A prisão perpétua, no lago de fogo e enxofre.
Pense nisso, amado. Pense que ainda é o tempo da graça, é o tempo da vida, é o tempo de você tomar uma posição diante de Deus e receber Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, para que a morte não venha fazer parte da sua vida, a morte espiritual. Que na verdade, amado, a Bíblia fala, em Daniel capítulo 12, versículo 2, diz que alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha, o horror e o desprezo eterno. Quando ele fala alguns, porque existe o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. Nós cremos, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, nós cremos que está prestes o arrebatamento, as dores de parto, as pestes presentes, cada vez mais acentuando. Mas a verdade, se Jesus não vier, um dia nós ressuscitaremos. Uns para a ressurreição da vida, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. E outros participarão da segunda ressurreição, que é a ressurreição para condenação, e serão lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então a segunda importância é a morte foi vencida e Satanás foi aniquilado. A terceira importância é a certeza da nossa salvação, uma esperança viva. Quem lembra? Evangelho de João, capítulo 11, Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria. Lázaro foi acometido de uma doença, morreu, Jesus estava fora de Betânia, permaneceu um período fora, e Jesus, quando chegou a Betânia, já estava morto de 4 dias. 4 dias já estava em decomposição, e tanto Marta como Maria, irmãs de Lázaro, elas confabulavam com Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus começa a falar com elas da ressurreição. Ele fala assim, eu sei que ele há de ressuscitar Marta e Maria na ressurreição dos últimos dias, porque isso era ensinado. Mas Jesus ele fala uma coisa importante. Em João 11, 25 diz, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê, nunca morrerás. Crês tu nisso? Se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Todavia, ele diz que é necessário tirar a pedra. A pedra ali era a pedra que estava tampando o túmulo de Lázaro. E Lázaro era o servo do Senhor. Mas muitas vezes, amado, para nós vermos a glória de Deus, para participarmos da herança nos céus, da vida eterna, nós temos que tirar a pedra da incredulidade, a pedra que nós não aceitamos Jesus Cristo como seu Salvador, a pedra que nós não cremos no Evangelho de Jesus Cristo. Tem pessoas que creem em vários evangelhos, mas não creem no original, no Evangelho de Cristo, na palavra de Deus. Nós vimos muitos líderes, fundadores de religiões, pregando uma coisa, mas o cristianismo, amado, ele prega, então, um Jesus que veio a esse mundo, foi morto pelos meus, pelos teus, pelos nossos pecados, e ele ressuscitou dentre os mortos. É o único que tem um túmulo vazio, é o único que traz a esperança, o único que fala que a vida na terra vai piorar, que o homem é pecado, que é pecador, que o mal cada vez se alastra, que o pecado cada vez mais se aumenta, então o amor se esfria, que a pessoa cada vez mais, ela piora. Tem segmento evangélico aí, tem segmento, digo evangélico não, segmento de algumas linhas religiosas que falam que o homem está evoluindo.
Eu não sei que evolução é essa. Se as pessoas não melhoram em nada, só pioram. Porque isso é mistério, mano. O homem ele vai de mal a pior, piorando cada vez mais. Embora a ciência se multiplique, então o pecado também multiplica cada vez mais. O amor esfria, o homem cada vez mais como um animal e irracional, tá? Fazendo coisas que nem os animais, ele faz tais atrocidades. Pense nisso. A certeza da nossa salvação, uma viva esperança. O apóstolo Pedro, aquele apóstolo, um pescador, ele fala na sua primeira carta dessa esperança, fala: bendito seja o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, que não se pode murchar, guardada nos céus, na virtude de Deus mediante a fé, já prestes a revelar nos últimos tempos. Olha só, amado, nós somos gerados de novo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós temos um novo nascimento, que é uma geração nova, gerado aqui pelo Espírito, gerado pela palavra de Deus, porque acreditamos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nascemos como filhos de Deus. Quantas pessoas elas não querem? São criaturas e não querem aceitar o plano de Deus. Jesus veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu poder de ser filho de Deus, porque creram no seu nome. É um nascimento espiritual, é um novo nascimento, gerado de novo. O túmulo que Jesus foi sepultado era o túmulo de José de Arimateia, um senador, um homem também que ele foi gerado de novo, porque creu no Senhor Jesus, assim como Nicodemos creu no Senhor Jesus. A igreja do Senhor é formada por aquele que crê no Senhor Jesus, que tem uma esperança viva. Amados, e a quarta e última importância eu quero trazer para os amados irmãos e ouvintes é da importância da ressurreição, que marca a Páscoa, Jesus, o Cordeiro Pascual, é que habitaremos com Ele, Jesus Cristo, por toda a eternidade, num novo céu e na nova terra. Amados, nós habitaremos com o Senhor. Jesus sempre falou para os discípulos que o reino dele não era dessa terra. É um reino espiritual. O reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz, alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós habitaremos com ele por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. O apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz: a nossa pátria ou a nossa cidade está nos céus, onde aguardamos a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará esse corpo num corpo glorioso, igual ao dele, e estaremos com ele para todos sempre, amado. A nossa pátria, a nossa cidade está nos céus. O apóstolo Pedro também, ele vem falar de uma viva esperança. O nosso Cristo é vivo. Ele ressuscitou. Mas nós, amados, segundo a promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça de Deus. Nós sabemos que essa terra, tudo aqui é como um quê? É um tesouro que vai ser passado pelo fogo, e Deus estabelecerá novos céus e nova terra para o povo dele, para a igreja dele, para viver com ele
para toda a eternidade. Amados, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor Jesus veio e falou comigo para dizer para você, amado. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz: E eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. E tem a chave da morte e a chave do inferno. Olha, amado, aquele que disse isso, disse que fui morto. Realmente ele morreu, entregou a vida, mas está vivo, ele ressuscitou para todos sempre. Não é como Lázaro ressuscitou, não é como o filho da viúva Naí ressuscitaram, e todos os outros ressuscitaram, como disse, mas essas pessoas ressuscitaram e tornaram a morrer. Mas Jesus é o primogênito dos mortos, ressuscitou para nunca mais morrer, para todos sempre. Ele tem a chave da morte e ele tem a chave do inferno. Ou seja, ele tem poder, a chave é poder sobre a morte e sobre o inferno. Por isso o Pai aceitou esse sacrifício, perfeito e único sacrifício pelos nossos pecados. Esta é a Páscoa, esta é a ressurreição. Devemos celebrar, sim, celebrar com grande júbilo todos os moradores da terra. Celebrar o perdão dos nossos pecados. Celebrar que Jesus ressuscitou. Celebrar porque Ele está vivo. E como Ele está vivo, nós viveremos por Ele por toda a eternidade. Amados, pense nisso. Aonde você passará a sua eternidade? Aonde você passará a eternidade? Porque nós somos eternos. Ou eternamente vamos viver com Deus, porque aceitamos o plano dele, ou eternamente vamos viver sem Deus, lançado naquele lago de fogo e enxofre, porque rejeitamos o plano de Deus, acreditamos em outro evangelho, em outras filosofias, fundamentos, e não na palavra, num Cristo ressurreto de dentre os mortos, que é inconteste, provas inconteste, o mesmo Espírito certifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus, estamos vivos, porque ele vive em nós, Ele está em nós, Ele que vive em nós e nós vivemos com Ele e nós temos comunhão com Ele e nós estamos nele e Ele em nós. Bendito seja o nome do Senhor, amado. Amado, é importante crer. É importante acreditar. Maria Madalena, ela acreditou, ela creu, foi liberta. Pedro e João, eles acreditaram, Paulo e tantos outros mais. Mas muitas vezes as pessoas, elas agem como Tomé. Tomé era um discípulo do Senhor. Quando falava da ressurreição, ele falava assim, eu só acredito se eu ver e se eu tocar. Mas um belo dia, num dos domingos, Jesus fez aparições no domingo, e Jesus aparece naquele cenário onde estavam os discípulos reunidos, também estava Tomé, estava tudo fechado, ele fala, paz seja convosco, e quando Tomé, ele ora para o Senhor, Jesus fala para Tomé, venha Tomé, venha, pode tocar Tomé. E Tomé fala, Senhor meu e Deus meu, aleluia. E Jesus fala com Tomé, olha Tomé, porque tu viste, tu creste, não seja incrédulo, mas seja crente. Bem-aventurado aqueles que viram, que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque, amados, nós não vimos Jesus, porque isso foi mais de 2000 anos atrás, mas nós cremos nele. A fé nossa está nele, está pautado nele. Tá? O túmulo está vazio. Tá? E o túmulo ecoa. O nosso Salvador, o nosso Senhor vive e reina para todo sempre. Ele tem o poder sobre a morte e sobre todo o inferno, sobre todo o principado, sobre toda a potestade. Ele está querendo te salvar, ele está querendo te libertar, mas é necessário fazer escolha, o livre-arbítrio.
o livre-arbítrio em escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Escolha Jesus. Aceite hoje, agora, como teu Senhor e Salvador, para que você possa ter vida e vida em abundância e o teu nome escrito no livro da vida, nos céus, e andar com o discípulo de Jesus, com Pedro, com João, com Paulo, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja evangélica, anda, então, caminhando com Jesus. É a palavra de Deus para nossas vidas. Feliz Páscoa. Então, celebre. Você que é cristão, você que é evangélico, ainda que não ceiou, você pega o teu pão, representando o corpo do Senhor Jesus, que foi rasgado por nós no Calvário. Pega o que? Um suco de uva, representando o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido naquela cruz para nos salvar. E celebre a Páscoa. Então, a ceia do Senhor, e nós celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição de Cristo, porque nós fazemos isso em memória que Ele fez por nós lá no Calvário. Feliz Páscoa, que Deus te abençoe, que você preste bem atenção, que você examine bem as palavras de Deus, examine bem as Escrituras, para você possa alcançar essa maravilhosa salvação, a vida eterna que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos dá. Fica todos na paz do Senhor Jesus e tem uma feliz Páscoa. Celebre, celebre, celebre e glorifique o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.